Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Pontes de Amor, Criança em Foco. Esse é um podcast voltado a pais e cuidadores de crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis e também para profissionais que trabalham com essas crianças e adolescentes. Hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos a honra de receber o juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia, Dr. José Roberto Poiani. Bom dia, Dr. José Roberto. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Olá, doutor Roberto, tudo bom? Bom dia, tudo Bom bem? dia, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui dialogando sobre um tema tão importante. Sim. Hoje nós vamos conversar sobre quem pode adotar, o estilo de famílias que pode adotar, e ninguém melhor do que o senhor para vir nos ajudar a refletir sobre isso, a aprendermos sobre essa temática. Mas antes de mais nada, a gente queria saber quem é José Roberto Poiani. José Roberto Poiani é o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia desde 2013. Eu também integro a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça e atuo também na área socioeducativa dentro de um grupo que se denomina Grupo de Monitoramento e Fiscalização da Atividade Carcerária e Socioeducativa. E, acima de tudo, eu sou um grande entusiasta e defensor do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Muito bem. Bacana. Depois, e conta pra gente, então, quem pode adotar? As pessoas acima de 18 anos podem adotar. A partir daí, alguns requisitos que a lei também traz. A pessoa pode estar sozinha, pode ser união de casais homoafetivos ou não, pais solos, mãe solo. Não há qualquer critério que diferencie esse formato de família. Então, há bastante tempo já é possível que todas as composições familiares adotem. A única exigência é que, se for um casal, os dois precisam se preparar e adotar. Não é possível que dentro de um casal só um adote. Outros requisitos, a pessoa precisa ter, não pode ter antecedentes, tem que ter uma saúde razoavelmente boa, tem que ter essa disponibilidade de passar por um curso preparatório, por um estudo psicossocial, e a partir daí, quando ele entra no Sistema Nacional de Adoção, ele vai aguardar o filho, cujo perfil ele, ela ou eles escolhem. Então, famílias monoparentais, homoafetivas ou heteroafetivas podem adotar. Não Sim. existe uma restrição. Existe alguma restrição no Poder Judiciário quanto a isso, ou elas são tratadas de forma igualitária? Todas são tratadas de forma igual, não existe qualquer diferenciação, não existem vantagens ou desvantagens pelo fato de os adotantes, por exemplo, serem mais velhos. Eles não vão acelerar a vinda da criança pelo fato de serem pessoas mais velhas. Também não vai acelerar o fato de já ter filhos ou não ter filhos. O único critério que a gente costuma falar a respeito disso nas preparações, o critério é apenas o cronológico. A partir do momento que a pessoa entra no Sistema Nacional de Adoção, ele vai esperar o seu filho conforme o perfil que ele selecionou. Apenas isso. Uhum. E a gente sabe que cada família tem o seu estilo, né? E a criança vem de uma história diferente. Ela já traz uma bagagem nas costas, que é a sua história de vida. Por mais que ela chegue um bebezinho, ainda assim ela traz uma história, né? Como que as famílias adotivas, sejam elas de qualquer um desses modelos, né? Homo, hétero, mono, como que elas podem e devem se adaptar para atender às reais necessidades dessa criança? A adaptação sempre passa pelo acolhimento, sempre passa pelo respeito. A criança ela será adotada por uma família que ela não conhecia. Então ela também vai se adaptar a essa família, com essa história dessa família. Da mesma maneira, os adultos, aqueles que adotam, precisam ter atitudes adotivas, atitudes de compreensão, atitudes de acolhimento. Não é conveniente que sejam apressados, é importante estar atento. Segundo a gente tem observado, os 2 primeiros anos da adoção são muito importantes. Essa pressa de que o filho se adapte rapidamente é uma questão que precisa ser trabalhada, e para que isso aconteça, é fundamental que as pessoas que adotam tenham acompanhamento pós-adoção. Geralmente, ideal que sejam acompanhados por um grupo de apoio à adoção. Nós sabemos que no nosso país temos poucos ainda grupos de apoio à adoção frente ao tamanho do nosso país, mas é muito importante que, de alguma forma, essa família se vincule no acompanhamento pós-adoção para que possa esperar o tempo da criança, para que possa compreender que aquela criança tem uma história que há que ser respeitada.
E como vocês disseram, a criança, quanto mais velha, mais história ela tem. Uhum. Maior é a sua bagagem, né? Maior é a sua Uhum. malinha. Uhum. Então, há que se respeitar esses momentos de chegada. Como diz a professora Susana Schettini, esses primeiros momentos é como se fosse uma travessia de uma ponte. Uhum. A criança está passando por essa ponte, ela precisa ter apoio, porque ao chegar no outro lado, ela já vai estar segura de que aquele chão É uma é ponte um de chão. amor, Sim. né? Exatamente. Bem isso. E eu fico pensando, né, Poiane, quanto que nós precisamos realmente entender que essa família precisa se adaptar, né? Acho que essa pergunta ela veio pertinente nesse sentido, né? Como os pais podem se adaptar para receber, porque há uma expectativa muito grande de que essa criança se adapte àquela família. E enquanto que a gente entende que esses adultos que precisam, então, entender essa história, acolher a necessidade dessa criança e essa família se adaptar a essa criança que chega, né? Acho que é uma perspectiva importante de colocarmos aqui, né? Exatamente. Até porque toda a sistemática jurídica, ela trabalha com a localização, o encontro de famílias para crianças e não Uhum, crianças para a família. sim. E todas essas atitudes que nós aqui trazemos vão caminhando nesse sentido. Uhum, E a criança, ela é ouvida a respeito da família que ela vai receber. Se ela tiver resistência a um ou outro estilo de família, isso é relevado, é considerado no processo judicial? Acho que vale a pena a gente pensar, quem sabe, numa modernização do nosso estatuto para prever isso, porque o estatuto ele prevê que os adotantes eles vão se cadastrar para adoção, eles vão escolher o perfil do filho e aguardar conforme aquele perfil que eles escolhem. Não há previsão de que a criança também vai poder escolher o estilo de família que ela deseja. Todavia, na prática, isso ocorre. Em que momentos? No momento da aproximação, assim que acontece a vinculação da criança com os adotantes, existe a aproximação, existe essa fase inicial de conhecimento e a equipe técnica ou as equipes técnicas envolvidas já têm ciência de qual é o modelo de família que aquela criança busca. E se for trabalhar de uma maneira diversa, não fechando portas, mas talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado para lidar com isso. Da mesma maneira que para os adultos, a gente sempre os convida a rever, a revisitar o seu perfil de criança. Para a criança, a gente também pode pensar dessa maneira, mas há que se respeitar também essa escolha. Até porque, né, finalizando, a criança será ouvida durante o estágio de Uhum, convivência e antes de terminar a adoção. E se for um adolescente, participará da audiência e será ouvido, inclusive, judicialmente. Fora uhum, isso, a gente faz essas oitivas, né, mas é um diálogo, uhum. mas através das equipes técnicas. Eu me lembro de alguns casos que chegaram ao nosso conhecimento, por exemplo, de crianças pré-adolescentes ou até adolescentes que tinham sofrido abuso sexual e que tinham uma resistência enorme àquele gênero que havia abusado delas, né? E então elas falavam, não, eu quero ter só uma mãe, ou eu quero ter só um pai, ou eu quero ter duas mães ou dois pais. Eu não quero conviver com uma família que seja onde tenha um homem ou uma mulher, né? E isso deve ser considerado, né? Claro que isso deve ser trabalhado com a criança para que ela possa ressignificar essa história, mas esse trabalho talvez leve anos, né? E ela precisa de uma família. Então, esse é um dos casos em que ela pode ser ouvida. Esse é um dos casos e ela deve ser ouvida em todos os casos. Eu lembro-me Uhum, aqui de um dos mais de 300 casos de adoção que já trabalhamos, em que o adotando, ele passou por uma experiência difícil em sua família biológica a respeito dessa questão envolvendo relações homoafetivas. Então, em uhum, princípio, ele fechou as portas para isso. O seu desejo era que ele fosse adotado por uma família que não tivesse que trabalhar com esse tema. E uhum, foi sempre respeitado. Ocorre que, em algum momento, ele acabou sendo vinculado a um casal homoafetivo de outro estado. E quando isso foi apresentado para ele, essas vinculações elas são muitas vezes automáticas, ele revisitou isso. A aproximação desse casal que veio de outro estado foi muito cuidadosa, foi muito adequada, um casal muito preparado, uhum, e isso finalizou-se com uma adoção. Esse jovem que tinha essa ferida no seu coração, vamos assim dizer, por causa da situação difícil que vivenciou e que não nos cabe aqui trazer,
ele acabou revisitando, com o tempo, respeitando o seu tempo, ele foi adotado por um casal que era aquele que, em Olha só. princípio, ele não desejava. Então, a gente não pode, em resumo, fechar portas. A Sim, gente tem que ter sim. atitudes respeitosas, né? Especialmente com quem é o mais jovem da relação, que é a criança, Aham. mas a ela dar o direito de escolher também. A vontade dela precisa ser levada em Sim. consideração sempre. A Aham. criança também adota, né? O adolescente também precisa adotar essa família, né? Exatamente. Tem que ser A gen- dupla, né? Uma relação dupla aí. Quando a gente fala de adoção, a gente pensa em adoção só da parte dos adultos. Uhum. E a sua fala é muito adequada, porque a gente precisa entender que a criança também vai adotar os seus pais. Sim, E é importante a gente ter isso em mente e trabalhar dessa maneira. sim. Eu já acompanhei casos também nessa preparação, onde eu perguntava até sobre irmãos. Né? Como é que é para você? Você quer ter irmãos? Não quer ter irmãos? Que tipo de então, de desenhar, né, o casalzinho, várias possibilidades de família para essa criança, e ela poder falar sobre isso abertamente, eu achei que foi muito produtivo, porque nesse caso a criança queria ter irmãos, achei bem interessante. Ah, eu quero uma casa com irmãos, né? Não que isso fosse levar lá para vocês, mas no trabalho psicológico, né, digamos assim, no consultório, eu acho que isso faz sentido, né, para a criança também já entendendo que família que ela vai, que família que relações que ela vai vivenciar também, né? Que a gente fala que tem expectativa dos dois lados, né? Essa É, criança também tem se expectativa tem. de quem vai ser essa mãe, quem vai ser esse pai, essa família. É um mundo de expectativas, né? E Exato. quem vai adotar é a família, não é só o casal. Se ele já tem filhos, como você menciona, os filhos também vão adotar, porque está Precisa chegando o adotar. irmão, né? Sim, Então é Exatamente. importante que a criança também tenha esse desejo de ser adotado por uma família que já tenham irmãos mais velhos, mais novos, que isso seja respeitado. Sim. Afinal de contas, para que a história seja bem conduzida, para que o processo seja bem conduzido, nada pode ser desprezado. Tudo tem que ser uhum, verificado com cautela, com cuidado. sim, Eu quero lhe parabenizar pela vocação, pelo compromisso que o senhor tem com a vida de cada uma dessas crianças. E oxalá todos os juízes da vara da infância e da juventude, ou que atuam na infância e juventude, pudessem ter essa clareza de entendimento e essa flexibilidade que é tão necessária, né? E eu aproveito para lhe perguntar uma coisa. A gente sabe que existem preconceitos com a adoção ainda no nosso país. Mas será que os preconceitos com as famílias monoparentais, né, quando só um está adotando, ou com as famílias homoafetivas, será que esse preconceito ele é diferente? Ele é maior ou menor? Será que também que essas famílias precisam contar com uma rede de apoio para adotarem essas crianças? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Esses novos formatos, essas novas configurações de família, eles têm sido cada vez mais aceitos e acolhidos. Todavia, nós sabemos que antes de um casal homoafetivo, de uma pessoa sozinha, uma adoção solo, monoparental acontecer, ele já passa por esse ambiente de preconceitos ainda, Uhum, né? Então, quem chega para se habilitar para adoção vai encontrar todas as portas abertas e sem nenhum critério que a distinga das demais pessoas. Mas ela já sabe que o mundo ainda é muito preconceituoso com o que, vamos dizer assim, ainda é taxado como diferente, sim. não é? Que foge daquele padrão da família, homem, mulher, filhos, isso, né? Quando nós inserimos uma criança numa família com esse perfil, a família já vem preparada e ela vai também inserindo a criança nesse mundo onde se precisa aprender a entender que a nossa cultura ainda é permeada por preconceitos, Uhum, mas que essas pessoas vão fazer parte da construção da mudança de cultura, sim. né? É uhum, através das cada vez mais adoções que fazemos de famílias monoparentais ou de casais homoafetivos, e é bom dizer aqui, eu nunca tive dificuldades com a adoção de crianças por família monoparental ou por casais homoafetivos. Nunca tivemos. Isso é Verdade. uma história de já mais de 10 anos, o que uhum, demonstra que é necessário respeitar e até aprender com Sim. essas famílias que elas a adoção, na verdade, ela passa por situações de preconceito de maneira geral. Ainda tem sim, muita gente que distingue esse filho é biológico, esse filho é uhum, adotivo,
né? E se acontecer algum problema, alguma dificuldade, se atribui ao fato de ser um filho adotivo. As pessoas Uhum. ainda às vezes acreditam mais na genética do que no afeto. Sim. Então é preciso que a gente vá participando com essas atitudes humanizadas e acolhedoras, de maneira que a sociedade vá compreendendo, acolhendo, aceitando e convivendo cada vez mais com a diversidade. As crianças são inseridas nesse trabalho, na Sim. aproximação, né, no estágio de convivência, no futuro, a criança passa a fazer parte dessa nova configuração de família e ela segue também junto. Uhum. Com certeza. E o mais importante é essa criança estar em família, né? E entendendo que a adoção, ela traz essa diversidade toda, né? Também racial, também geográfica, né? De pessoas de diferentes formas, né, doutor Poioni? E aí, pensando na importância dessa criança no contexto familiar, quais a diferença, então? Quais os impactos, né, de diferenças aí para uma criança que está em família e uma criança que está em acolhimento institucional? Ah, e antes dele responder, eu quero comentar. É super importante essa sua pergunta, Anne, porque eu vejo que ainda existe um preconceito muito grande, e isso vem muitas vezes até por questões religiosas, dos homoafetivos, por exemplo, adotarem. Né? Ainda existe uma resistência muito grande. Mas geralmente quem resiste não toma postura alguma em relação à adoção dessas crianças. E é como que se estar no acolhimento institucional tá tudo bem, porque a criança está recebendo comida, ela está indo para a escola, ela tem o que vestir, então tá tudo certo. Então, muito importante isso, né? Qual a diferença entre estar num acolhimento institucional ou numa família acolhedora e estar numa família que é permanente, que é adotiva, que é para sempre? Eu gostaria de dizer que adotar é uma escolha. A criança escolhe e aceita ser adotada. Um adulto escolhe e aceita ser pai, ser mãe por adoção. Não é uma necessidade, uma imposição, é uma escolha. É um caminho que é aberto, essa porta ela é acessada pelos adultos, mas a criança precisa também desejar. Há que se respeitar, por exemplo, um adolescente que chega no acolhimento e que deseja buscar sua autonomia sem família. Uhum. Ele tem que aderir ou não, ele tem direito de dizer que não deseja ser adotado. Em havendo esse desejo, todos vamos trabalhar para que ela tenha direito a essa família. Enquanto isso não acontece, eu trago um pouco de números para a gente ilustrar isso. O Brasil hoje tem mais ou menos 33.500 crianças e adolescentes acolhidas. Nós temos mais ou menos esse número de famílias adotantes aguardando seu filho. Só que se nós formos verificar, apenas cerca de 5.000 delas estão disponíveis para adoção. Então, veja, a imensa maioria não está nem disponível para adoção e nem em condições de voltar para sua família. Uhum. O tempo de espera dessa criança, a gente fala muito tempo de espera dos adotantes. E o tempo de espera dessa Uhum. criança que fica muitas vezes numa espera que nunca chega. Eu Sim. costumo dizer que o adotante, tendo resiliência, esperando o seu tempo, seu filho vai chegar. Agora, uma criança ou um adolescente que está esperando a sua família, pode ser que ela não chegue. Né? Nós Uhum. temos esse perfil dos É. adotantes no nosso país ainda. E, então, enquanto isso não acontece, a nossa Constituição Federal e o nosso estatuto, que vai completar 35 anos daqui a pouquinho, em julho, eles pregam que o direito à convivência familiar, ele é um direito que deve ser concedido a todo momento. E o acolhimento institucional, ele tem o seu verso protetivo, porque ele faz cessar a violência que a criança está passando na sua família biológica. Mas ele retira a convivência familiar por completo. A criança fica num ambiente coletivizado, num ambiente em que ela não tem esse atendimento personalizado que ela tanto precisa nesses momentos. A convivência familiar ela é garantida nesse período através do serviço de família acolhedora. São famílias que não têm o perfil de querer um filho para sempre, mas são famílias que têm um projeto de solidariedade e disponibilidade para dizer para essa criança: enquanto for necessário, você conte com a minha casa, porque a minha casa é a sua casa e você Uhum. aqui é mais um integrante da nossa família pelo tempo necessário. Faz toda a diferença a criança estar numa proteção dentro de uma família preparada, uma família que cuida e que é acompanhada, do que ela estar num ambiente coletivizado. Por muito bom que Uhum. os abrigos sejam, os abrigos têm esse efeito, vamos chamar assim, colateral, e que é Uhum. sério em razão da Sim. criança precisar de família. Todos precisamos de família e Sim. somos vinculados de alguma forma a uma família. Sim, eu até costumo dizer, né, que o acolhimento institucional ele é muito necessário, né, mas
por mais que seja uma medida protetiva, ela também viola um dos direitos fundamentais, que é o direito à convivência familiar, né? Então, e mesmo o acolhimento familiar, ele precisa ser emergencial, temporário, né? Então, uma criança sempre precisa, né, de uma família que seja para sempre. Isso traz uma segurança, um senso de pertencimento que faz toda a diferença, né? É, Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. A gente quer agradecer muito mais uma vez a sua presença e gostaríamos de oferecer agora um espaço para que o senhor deixasse uma mensagem ao nosso público que nos assiste. Agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse tema que nos é tão caro. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que os pretendentes à adoção, os pais, as mães que desejam adotar, que eles tenham essas atitudes adotivas a todo momento, que eles respeitem a história da criança, que eles não sejam ansiosos para que essa criança se adapte rapidamente, que eles tenham paciência necessária para esperar o tempo operar, para esperar o tempo curar feridas, o tempo criar raízes, é o tempo que vai trazer isso. Atravessar essa ponte que liga a história inicial dessa criança com a família que chega, é necessário que tenhamos esse tempo. E é preciso, então, que essa ponte seja pontes de amor. Muito obrigada, doutor Zé Alberto. E para você que nos assiste, gostou do conteúdo? Então não deixe de deixar lá o seu like, lá no YouTube, marca o sininho para que você possa sempre receber nossas atualizações. O nosso podcast ele fica disponível no Spotify e no YouTube. Encaminhe isso para outras pessoas que podem ser beneficiadas desse conteúdo tão rico e siga a Pontes de Amor lá no Instagram. Nós sempre estamos postando conteúdos ricos, conteúdos que nos ajudam a refletir, a aprender. E o nosso agradecimento ao Famílias Raras, que também eu sugiro que você siga lá no Instagram, @famílias.raras, e que nos cedem esse espaço e que nos dão todo o apoio a este podcast. Então, fique com o nosso abraço, com o nosso carinho e até breve.